Queridos, nós estamos caminhando no Velho Testamento e hoje nós vamos ver o livro de Crônicas. Eu quero dizer que tem sido um grande desafio para mim esses livros históricos. E o grande desafio qual que é? Não é só você estudar e a ponto de você conseguir passar para que você saia daqui entendendo um livro histórico, mas também você sair daqui pronto para aplicar aquilo que o livro histórico está dizendo na segunda-feira. Eu acho que esse é um dos desafios maiores. E o livro de Crônicas não foi um livro diferente para mim quando eu comecei a analisar. Interessante que quando eu terminei o esboço da mensagem, eu chamei a minha esposa, era no sábado passado à noite, e falei para ela, ô Erika, vem aqui, deixa você ser minha cobaia agora, senta aqui, deixa eu te passar essa mensagem para ver se você vai conseguir entender bem o livro de Crônicas. Depois de cerca de 7, 8 minutos ela disse, para. Eu falei, como assim para? Ai, Denis, pelo amor de Deus, eu já me perdi. Meu Deus do céu, verdade, Erika, Você está falando muitas datas, 930 a.C., 605 a.C., 430 a.C., e você está colocando todas essas coisas. Eu confesso que, olha, está meio complicado de entender a questão de Esdras. Falei, que legal, esposa, que maravilha. No sábado à noite, quando eu já não tenho mais tempo hábil de fazer, praticamente tem bastante lugar aqui, se quiser vir, pode ver. Não tenho nem um tempo muito hábil para poder mexer, você vem me dizer que está complicado demais e que não está dando para entender. Você realmente agora você me ajudou, encorajadora demais. O que eu fiz? Eu deixei então o meu esboço em casa, tendo em vista algumas coisas, e pensei, eu preciso tentar explicar da melhor maneira possível algumas coisas em Crônicas para que tudo fique claro. Algumas coisas que precisam ser explicadas em Crônicas quem é que está escrevendo? Mais ou menos quando foi que escreveu e qual é o pano de fundo. Esse é o ponto mais importante, o pano de fundo aqui. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você preste atenção nessa primeira parte. Não deixe que as pessoas tirem a sua atenção. Se alguém te cutucar, se alguém te mostrar alguma coisa, você pode olhar para essa pessoa e falar, agora não. Agora eu estou prestando atenção. Que o Senhor possa trazer cativa a sua mente aqui, não deixe ela viajar na maionese, traga cativa aqui para você pegar essa primeira parte, tá bom? É muito importante, você vai se pegar, nós temos uma chance. Com a graça de Deus, nós vamos orar por isso agora, de você sair daqui entendendo Crônicas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença, Pai, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, permita-nos entrar na sua poderosa palavra. O Senhor é forte, grande, o Senhor é, Senhor, aquele que está acima de todos, e o Senhor nos deixou, Senhor, ensinamentos, e nós precisamos, Pai. Por isso, humildemente eu te peço, Senhor, que não seja esse vaso trincado, Senhor, mas seja o seu Santo Espírito, e que o Senhor possa trazer todo pensamento cativo no Senhor, para que eles possam, Senhor, absorver o teor, Senhor, e a profundidade da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Bom, para a gente poder passar então essa parte de Crônicas, eu vou precisar aqui de uma ajuda, porque eu queria trazer na verdade um PowerPoint, mas eu comecei a fazer o PowerPoint, também ficou muito complicado para fazer esse PowerPoint, então eu preciso de alguns ajudantes aqui que possam me ajudar a cumprir esse PowerPoint. Eu preciso de 9 homens. São 9 slides, eu preciso de 9 homens. Vem cá, menina, vem cá, não pode não. Muito bem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai entrar, Zé Roberto? 7, 8. O Jefferson não quer entrar? Levanta, Jefferson. Quase a igreja toda. Quase a igreja toda. Eu pensei nisso, pode ser quase a igreja toda, não vai ter espaço para todo mundo, mas a gente vai dar um jeito. Queridos, esses aqui são os meus slides, agora a gente vai tentar montar um pouco esses slides de forma a você entender algumas coisas. Para mim,
Existem muitos teólogos discordam, mas para mim, o autor de Crônicas foi Esdras. Por vários fatores, principalmente quando você analisa o livro de Esdras, você percebe que assim, a chance é muito grande, além do que toda a tradição talmúdica traz, que é a tradição dos hebreus, dos judeus, ela traz como sendo Esdras. Até o teólogo Charles Ryrie, que é o comentarista dessa Bíblia comentada, anotada, expandida, ele já traz ali de cara Esdras como sendo o autor. Então talvez você tenha algumas coisas para você não seja Esdras, pode ser outro, um autor desconhecido, não tem problema. Algumas vezes eu vou citar como Esdras, você me perdoa, e aí se você não concorda, você coloca autor desconhecido quando eu falar Esdras, tá bom? Sem nenhum problema. E aqui então eu preciso de um Esdras. E quem tem cara de Esdras? Cara, você tem cara de Esdras. Então esse aqui é o meu Esdras. Então vem aqui, você fica desse lado aqui, você é o último da fila, tá bom? O Esdras, ele está aqui. Esdras, ele foi chamado por Ciro. Vocês podem ir um pouquinho mais para lá. Isso aí a gente vai trazendo vocês ao longo. Vocês não vão ficar a mensagem toda não, tá, gente? É só a primeira parte. Esdras, ele foi chamado por Artaxerxes cerca de 450 anos antes de Cristo, porque os muros de Jerusalém haviam sido reconstruídos. Tudo tinha sido colocado no chão, muro, templo, estava tudo no chão. E aí depois Ciro mandou reconstruir todas as coisas. Nós vamos dar uma passada nisso usando o PPT humano. E então foi chamado Esdras para poder dizer para o povo: olha, vocês podem continuar com o judaísmo. Vocês continuam sendo parte do plano de Deus. Vocês podem. A mensagem de Crônicas é mais ou menos essa: vocês podem. Quase o que o Obama disse, né? Mais ou menos isso. Vocês podem. Vocês continuam sendo parte do plano de Deus. O problema é que quando Esdras veio falar para esse povo, ele precisava de um argumento. E agora nós vamos formar aqui esse argumento, porque o povo estava cabisbaixo. O povo até, num determinado momento, nós vemos o livro de Esdras, se alegra para começar ali de novo, mas a decorrência da história nos mostra que esse povo estava cabisbaixo, já não acreditava mais, e é por esse motivo que Esdras foi enviado para Jerusalém. Então a gente tem que começar lá no começo da história. Não, nós vamos começar com você, aqui no cantinho. Bom, vocês lembram que nós começamos toda essa história, os livros históricos, com o povo judeu dizendo: nós queremos um rei. Deus cuidava de todas as coisas, tinha instituído juízes para julgar a causa daquele povo, do seu povo. Mas era Deus que estava como o Senhor ali, o único Senhor. Mas o povo não estava satisfeito, o povo começou a pedir um rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Deus deu um rei para eles. E o nome desse rei era Saul. E nós vemos que Saul, ele foi ali um rei, mas ele não foi um rei muito legal. Ele não fez tudo que era de acordo com a vontade de Deus. Depois nós tivemos um outro rei, um jovem rei. Ele acabou com um leão, ele acabou com um urso, ele acabou com um gigante. O pessoal olhava e falava: mas é só um menino. E o menino foi e se tornou o maior rei, o grande rei de Israel, que foi o rei Davi. Depois do rei Davi, você não tem cara de Salomão aqui, peraí. Quero senão vai dar uma... O que aconteceu? Já está na sabedoria, não sei. Na sabedoria de Salomão ele cairia bem. Os cabelos grisalhos, trazendo a ideia da sabedoria. Mas está aqui, vamos colocar esse homem aqui como nosso Salomão. Depois de Davi, nós temos Salomão. E Salomão, segundo a palavra de Deus, foi um homem sábio. Ele pediu sabedoria para Deus. Salomão, ele construiu o templo. Davi, ele acumulou a riqueza. Davi, ele acumulou o ouro. Ele acumulou as pedras. Mas Deus disse que Davi não poderia construir porque Davi tinha passado por muitas lutas, muitas guerras, muito sangue tinha corrido nas mãos de Davi. Então Davi não pôde construir. Mas o filho de Davi poderia. Salomão constrói o templo. Salomão teve os seus problemas, mas tudo bem. Depois de Salomão, vamos colocar você, em cara de robô. Eu tenho um papel para você, não se preocupe. Eu já
já fiz aqui na minha cabeça qual que é o seu papel. Depois de Salomão, nós temos o Roboão. Roboão já fez tudo errado, gente. Roboão já pisou na bola. Roboão ouviu o que não deveria ouvir, ouviu os conselhos que não deveria ouvir, e por causa de Roboão, nós temos a divisão do reino de Israel. Agora o reino de Israel já não é mais um só. O reino de Israel agora é dividido em dois. E essa também não é a sua parte. Então, vem vocês dois para cá. Nós temos de um lado, vira de costa, você para cá, vira de costa, um de costa para o outro, de costa para o outro. Isso. Nós temos agora aqui um reino dividido. Tá? De um lado nós temos Judá, apenas uma tribo, a tribo de Judá, que Deus disse, eu não vou deixar que a lâmpada de Davi se apagasse. E essa tribo só permaneceu porque Davi fez aquilo que era reto diante do Senhor. E por consideração a Davi, aquilo que Davi fez, Deus preservou essa tribo, que é a tribo de Judá. E a outra tribo, tribo do norte, que é a tribo chamada Israel, são as 10 tribos. Tá? Então você tem a tribo de Judá e as 10 tribos, que são a tribo do norte, chamada Israel. Aqui nós temos um espaço de tempo. Vários reis foram acontecendo, aconteceu. No meio do caminho, 700 a.C., a tribo do norte já tinha sido miscigenada, já tinha, pelos assírios, já tinha mudado toda a composição, né, desses judeus. Mas essa tribo de Judá, ela continuava firme, lutando em mais ou menos 605 antes de Cristo, uma coisa aconteceu. Vocês lembram? Alguém se arrisca? Cativeiro. Assírios aconteceu já um pouquinho antes, 700, 600 e pouco, aparece Nabucodonosor. Rei da Babilônia. E ele vem e ele vai pegar cativo, vai lá, pega cativo, Judá. Aqui, ó, não, eles já morreram. A tribo de Judá, pode pegar cativo, e leva lá para fora. Levou a tribo de Judá, que era a única tribo, pode ficar aí, fica aí na boca. A única tribo que ainda permanecia fiel às questões de Deus, foi levada cativo. Vocês lembram da história? Vocês lembram de Daniel, enfim, toda aquela história. Foi aí que tudo isso aconteceu. E Nabucodonosor levou cativo, então, aquela tribo. Essa tribo já está toda, sabe, mexida e tal, e agora perdeu-se a identidade mais uma vez, queridos. Porque quando você olha para um povo que aconteceram tantas coisas como nós vimos, o povo perdeu a identidade. Só que eu acho bem interessante isso, porque Isaías, 300 anos antes, já tinha dito, profetizado, que Deus levantaria um homem, um rei, o rei da Pérsia. E esse rei da Pérsia, ele iria destronar, ele ia acabar com os babilônicos que naquele momento dominavam. E ele iria restabelecer os muros, enfim, todas as coisas. E é Ciro, ele vem como rei da Pérsia para acabar com os babilônios. E ele vem para pegar esse povo, porque Ciro acreditava em Deus. Então ele vem para pegar aquele povo que está cativo e dizer para esse povo, você pode. Então Ciro, vai lá, acaba com o Nabucodonosor, pega lá a tribo que está cativa e traz a tribo para cá. Olha só. Obrigado. Você vai ficar aqui agora. Ciro pegou, trouxe essa tribo de volta, disse para ela, vai lá, reconstrói os muros, pessoal, reconstrói os muros, reconstrói o templo, vamos pegar todos os tesouros que estão guardados lá no palácio de Nabucodonosor, vamos trazer de volta, vamos colocar tudo lá dentro, porque nós queremos que tudo continue, nós queremos que tudo volte, mas o povo está cabisbaixo, cara de nada. Não tem ânimo. Eles até voltaram, mas assim, por que esse povo não tem ânimo? Porque quando ele olha para trás, o que ele vê? Ele vê que Saul foi péssimo,
diante de Deus. Mas eles apostaram no Davi, mas Davi pecou. Davi pecou com Batseba, Davi pecou com Urias, Davi pecou na sua casa, não em relação aos seus filhos, em relação à sua família. Salomão foi um rei sábio, mas também foi um rei que acabou caindo no final na idolatria, construindo templos para deuses das suas esposas, casou com 1000 mulheres e fez, enfim, algumas coisas que não eram boas. Roboão nem se fala, Roboão já chegou fazendo tudo errado. E aí depois a guerra entre as tribos, agora olha lá, o pessoal de Israel, que era o pessoal de Israel, já nem existe mais. Então quando Judá olha para trás, ele olha e fala, mas espera aí, olha só, onde é que eu vim parar? Eu de ser a nação escolhida, de ser o povo de Deus, eu estou saindo de um cativeiro. Nós estamos sob domínio, mesmo de Ciro, nós estamos sob domínio. Como assim? Eu era e agora eu não sou nada. Eu não tenho força, eu não tenho nada. E é aqui que chega Esdras, exatamente nesse momento. Porque Esdras tem que dizer para esse povo, para essa nação, você pode. Levanta essa cabeça, porque você pode. E é isso que nós vamos ver agora rapidamente no livro de Crônicas. Uma salva de palmas para os nossos. Obrigado. Nabuco, você foi. Show. E aí então Esdras, ou o autor que você preferir, ele começa as crônicas, ou aquilo que havia sido escrito. Ele pega de várias coisas. Por que ele está escrevendo isso, gente? Mais ou menos em 400 e pouco antes de Cristo. Mas ele está escrevendo coisas que aconteceram há 1050 antes de Cristo. Porque ele precisa agora trazer esse povo, mostrar para esse povo